E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Guia Visual. Hoje, a gente tem o orgulho de trazer para vocês uma explicação fantástica feita pela Ford College. Nosso grande objetivo aqui é entender aquela mágica, sabe? Pegar um pequeno programa em Rust que a gente desenvolveu e testou lá no nosso ambiente local, na etapa anterior do Capstone Build, e transformar isso numa implantação real em uma rede ativa. É literalmente a ponte estrutural entre construir com segurança e o momento do grande lançamento. Então, vamos mergulhar de cabeça nessa planta de engenharia. A nossa agenda hoje está dividida em 5 pontos bem diretos. Primeiro, o desafio da implantação. Depois, 3 conceitos essenciais. Na sequência, o fluxo de 5 fases. Aí passamos para do código ao cluster. E a gente fecha com os princípios para o sucesso. Pode até dar aquele frio na barriga pensar no lançamento, mas essa estrutura aqui vai transformar qualquer incerteza num processo super lógico e previsível. Parte 1. O desafio da implantação, do ambiente local para o cluster real. A grande questão que fica depois que a gente termina de desenvolver e tem tudo rodando perfeitamente no nosso computador é, beleza, como exatamente um binário sai do ambiente local, que é super seguro e isolado, e vai parar no palco público e impiedoso de uma rede principal? Sabe, é até engraçado comparar aquele conforto absoluto de fazer testes locais com a realidade, que muitas vezes faz o coração bater mais forte, de enviar código para um cluster real. No ambiente local, tudo bem errar, né? A falha custa uns minutinhos e, no máximo, um pouco de orgulho ferido. Mas e no cluster real? Aí a história muda. De repente, a gente está falando de consumir recursos financeiros de verdade, lidar com regras de governança rígidas e ter que pagar aluguel para armazenar dados na rede. A mainnet simplesmente não perdoa a configuração errada. Indo para a seção 2. 3 conceitos essenciais, os nossos 3 pilares. Antes da gente abrir o terminal e começar a digitar comandos loucamente, é absolutamente crucial entender os blocos de construção dessa implantação. O primeiro pilar é o que a gente chama de artefatos. Olha, o cluster não vai receber seu código-fonte puro em Rust de braços abertos, não. A rede só entende bytes compilados. Especificamente aquele binário ELF que foi adaptado sob medida para o ambiente de execução BPF da Solana, junto com os scripts de inicialização. Eles são os pacotes de dados definitivos que vão ser carregados e morar dentro das contas do programa. E o segundo pilar são os recursos em tempo de execução, ou runtime. O que é muito interessante de notar aqui é o conceito de aluguel. Para poder existir na rede, as contas de programa e os endereços derivados de programa, os famosos PDAs, precisam de espaço físico. E esse espaço na rede custa Lamports. Então, calcular direitinho o armazenamento on-chain e garantir saldo suficiente para que essas contas fiquem isentas de aluguel, cara, isso é missão crítica no planejamento. Afinal, ninguém quer que os dados sofram uma ordem de despejo no meio da execução, certo? O nosso terceiro pilar são os controles de governança. Basicamente, estamos decidindo quem tem as chaves do castelo. É uma decisão de arquitetura profunda que envolve todo um espectro de risco. A gente pode ir de um extremo ao outro, desde implantações totalmente imutáveis, onde a chave de atualização é incinerada e o código vira pedra, até modelos que a gente pode atualizar, mas que exigem um nível altíssimo de segurança, tipo aprovações com múltiplas assinaturas no multisig. Parte 3. O fluxo de 5 fases, o nosso processo estruturado. Como é que toda essa teoria se transforma na prática? Para não deixar absolutamente nada ao acaso, a gente precisa de um fluxo de trabalho implacável. Esse fluxo de 5 passos age como a nossa bússola tática. Primeiro a gente prepara os artefatos, depois valida os testes, avança para a etapa de homologação, executa o lançamento em si e, por fim, a fase de operar e monitorar. Essa estrutura, na verdade, é um baita antídoto contra o pânico. Ela transforma aquela digitação ansiosa de comandos improvisados num processo super maduro, que a gente consegue repetir e auditar de ponta a ponta. E, como a gente pode ver muito bem mapeado nessa tabela, designar as tarefas de implantação para funções específicas é o que elimina a ambiguidade. Por exemplo, deixar os testes na testnet com um time de QA e o monitoramento com um plantonista. Quando a gente nomeia explicitamente quem faz o que no nosso esquema, aquele risco gigantesco de falha de comunicação durante uma janela de lançamento estressante cai drasticamente. 4. Do código ao cluster, os comandos e artefatos. Agora que a gente já firmou bem a fundação operacional, chegou a hora de ver como aquele código bruto vira comandos exatos da rede que vão interagir com o cluster. Aqui a gente tem o bloco de construção mais essencial da nossa operação. Esse pequeno fragmento em Rust é o nosso ponto de entrada mínimo, o entry point, usando o process_instruction. É até fascinante pensar como esse código que a gente lê, entende super bem,
vai ser totalmente transformado no processo de compilação, virando aquele binário Welf misterioso e robusto. É a matéria-prima bruta do nosso projeto de implantação. E é aqui que a ferramenta de linha de comando entra na jogada. Esses comandos familiares de CLI traduzem toda a teoria que a gente desenhou até agora. A gente roda o cargo build, BPF e depois o Solana Program Deploy. E dá para notar ali nas marcações as flags exatas para o caminho das chaves e para o URL do cluster. É absolutamente essencial que esses comandos sigam direitinho as regras do nosso checklist, especialmente na hora de conferir as assinaturas digitais e gerenciar com segurança a chave de atualização, tá? Por fim, chegamos à seção 5, Princípios para o Sucesso. Para a gente conseguir amarrar todos esses componentes técnicos e estratégicos numa arquitetura segura de verdade, precisamos consolidar as metodologias de boas práticas. Estes são os 3 pilares metodológicos de sucesso. Primeiro, separar as preocupações. Artefatos de compilação não são a mesma coisa que os recursos operando on-chain, e ter isso claro muda o jogo. Segundo, escolher a estratégia de implantação de forma deliberada. Decidir entre um código imutável e um atualizável tem que ser um plano muito intencional. E terceiro, ensaiar os fluxos de trabalho incansavelmente. Tratar a sua implantação final com o mesmo rigor cirúrgico de um diagrama de patente detalhado é o que vai eliminar o pânico e garantir noites de sono bem tranquilas para toda a equipe de engenharia. Para a gente encerrar nossa análise de hoje, fica aqui uma provocação. Pensando na variedade enorme de projetos que existem no ecossistema, como será que diferentes equipes de engenharia vão adaptar esse modelo de 5 fases para respeitar os seus próprios perfis de risco e dinâmicas de governança? Fica esse quebra-cabeça fascinante no ar. E olha, como preparação para as próximas etapas de desenvolvimento, eu recomendo fortemente que vocês deixem os artefatos do Capstone no jeito e já comecem a ensaiar essa mentalidade de implantação. Queremos deixar um agradecimento imenso à Forge College por apresentar todo esse material estrutural que tornou este guia visual possível. Para dominar essas habilidades fundamentais de implantação e descobrir muito mais sobre a arquitetura do desenvolvimento Web3, acessem forge.college. Continuem construindo e até a próxima!